Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre os números racionais. Vamos começar? Então, conjunto dos números racionais. Que conjunto é esse, né? Todo número que pode ser escrito todo número, vou até marcar aqui para vocês, que pode ser escrito na forma fracionária com denominador e numeradores inteiros. E olha um detalhe muito importante, e denominador diferente de zero, pertence ao conjunto dos números racionais, que indicamos pela letra Q. Então, olha, o conjunto dos números racionais, né? Ele pode ser escrito, então, que conjunto é esse? Ele é escrito na forma fracionária, A sobre B, está aqui representado, sendo que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Nunca o denominador pode ser igual a zero. Os números racionais podem ser usados em muitas situações do nosso dia a dia. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, olha, tem uma faixa, né, que foi de uma loja de qualquer e está falando lá que a taxa de juros lá é 2,3% ao mês. Esse 2,3 é um número racional. Da mesma forma que pesando uma carne, aqui o peso dessa carne foi 1,250 kg. Esse 1,25 também é um número racional. Então, agora, nós vamos ver os números racionais, mas eu vou mostrar para vocês na reta numérica. Ó, assim como os números inteiros, os números racionais podem ser representados na reta numérica. Marcados os números inteiros, podemos localizar os pontos dos demais números racionais. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente. Vamos lembrar quais são os números naturais, tá? Eu quero mostrar para vocês, para a gente lembrar aqui. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, infinito. Os números inteiros, representado pela letra Z, quais são? Olha, -2, aqui é infinito aqui, né? -1, 0, 1, 2 e assim vai, também é infinito. E agora, gente, eu quero mostrar para vocês o quê? A letra Q, que representa os números racionais, são todos os números naturais, são todos os números inteiros e os números fracionários, né? E os números decimais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui os números naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos aqui em Q, que são os números racionais. Então, todos os números naturais, todos os números inteiros, mais os números fracionários e os números decimais estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, agora, nós podemos já introduzir, né, os números racionais na reta numérica. Eu vou apagar aqui e nós vamos ver um exemplo aqui, tá? Olha o exemplo que nós temos. Veja, por exemplo, a representação dos números. Ó, 1/4, meio, 3/4, 5/4 na reta numérica. Então, todos esses números são números racionais. Aqui, o que eu quero mostrar primeiro? Que escrevemos também a forma decimal de cada fração. Que para eu localizar na reta numérica essas frações, 1/4, né? Meio,
3/4 e 5/4, primeiro eu vou transformá-los em números decimais. São aqueles números que vocês chamam de números com vírgula, né? Então eu divido 1 por 4. Vamos dividir aqui, gente, olha. Nossa, mas como que 1 vai dividir por 4? Né? 1 é menor do que 4, então não tem como dividir. Mas eu posso acrescentar um zero aqui, um zero com vírgula aqui. Agora eu posso dividir 10 por 4, que é igual a quanto? 2. 2 vezes 4 é igual a 8. 10 menos 8 vão sobrar 2. Novamente eu coloco um zero aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20 é igual a 0. Então, transformando 1/4 no número decimal, eu vou encontrar 0,25. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com meio, tá? Nós vamos dividir 1 por 2. Para dividir aqui 1 por 2, da mesma forma, eu não posso dividir 1 por 2, eu vou colocar um zero aqui e vou acrescentar um zero com vírgula. Agora eu posso. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, meio transformado aqui em número decimal é igual a 0,5. Agora, 3/4. Vamos lá. 3 dividido por 4. Bem simples também, ó, 3 dividido por 4. Ele é menor, eu acrescento o zero aqui e um zero aqui com a vírgula. 30 dividido por 4 vai ser 7, que é aproximado. 7 vezes 4, 28. E 30 menos 28 vão sobrar 2. Eu coloco um zero aqui e 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, aqui é igual a 0,75. Estou fazendo isso aqui para a gente conseguir identificar esses números na reta numérica, tá? Agora, por último, nós vamos dividir aqui 5 por 4. Agora, vocês vão perceber que 5 ele já é maior do que o divisor. O dividendo é maior que o divisor. 5 eu divido por 4. Que é igual a quanto? É igual a 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 vai sobrar 1. Agora eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 vão sobrar 2. Vou colocar novamente um zero. 20 dividido por 4, 5. E 5 vezes 4, 20. E vai sobrar aqui nada. Então, aqui é igual a 1,25. Então, esse é o primeiro momento aqui. O que é que nós vamos ver? Olha, vocês percebem que 1/4 ele é menor que 1, ó, 0,25, meio é menor que 1, 0,5, 3/4 é menor que 1, 0,75. Vamos deixar esse aqui por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente volta nele. Então, esses números, eles vão estar entre 0 na reta numérica e vão estar entre 1 na reta numérica, né? Porque eles são menores do que 1. Então, aqui, olha, partindo do zero para a direita, porque são os números positivos, então eu vou caminhar aqui, se você perceber, está caminhando de 0,25 mais 0,25 que dá 0,5, mais 0,25 que dá 0,75 e 1. Então, por isso eu marquei aqui, olha, 0,25. Ó, você também pode partir desse ponto aqui, olha, eu tenho 0 e tenho 1. A metade, né, 0,5, olha, tá aqui, ó, metade. Só que, então, 0,25 também vai estar aqui, olha. Tá? E 0,75 aqui, ó. Ó, 0, 0,25, 0,50, que é a mesma coisa que 0,5, 0,75 e 1.
Então, assim, eu posso representar aqui, ó, 0,75, eu coloquei o quê? Que é 3/4. 0,5, meio. E 0,25, 1/4. Agora, representando aqui 5/4, eu já não pode ser mais entre 0 e 1, tem que ser entre 1 e 2, porque ele é um inteiro, né? Então, aqui, olha, eu posso colocar, ó, 0,25 mais 0,25 mais 0,25 até chegar no 2. Então, vai ficar 1,25, 1,50, 1,75, 2. Somando novamente de 0,25, da mesma forma que a gente tinha feito. Então, 1,25 vai estar aqui, olha, da mesma forma que 5/4, que é igual a 1,25. Agora, nós vamos ver na reta numérica módulo ou valor absoluto. Olha, observe a representação de -1/3 e de +1/3 na reta numérica. Lembrando que a origem é aqui, o ponto 0, né? Então, que à direita são os números positivos, que à esquerda são os números negativos e que essa distância aqui, ela é a mesma que essa distância aqui, que essa aqui, que essa aqui. Então, olha, se eu tenho +1/3, que tem que ser do lado direito da reta, e se eu tenho -1/3, que tem que ser o lado esquerdo da reta, aqui eu estou mostrando que essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, que é igual a quanto? Como que eu olho o que é essa distância? É chamado de módulo. Então, quando eu falo um módulo, que é representado aqui de +1/3 e um módulo de -1/3, tá? Todos dois, ó, essa barrinha aqui que significa módulo, tá? Módulo ou valor absoluto. Então, é igual a 1/3, que é igual a 1/3, independente se é positivo ou negativo, ele é 1/3, é o mesmo resultado. Então, essa distância aqui é de 1/3, tá? Tanto no positivo quanto no negativo. Então, é aqui que eu quero mostrar que essa distância nós chamamos de módulo ou valor absoluto. E foi aqui o que eu mostrei ali, ó, nós indicamos o módulo aqui, ó, por isso aqui, ó, para essa barrinha aqui. Então, módulo de -1/3 é igual a 1/3 e módulo de +1/3 é igual a 1/3. Módulo ou valor absoluto. Como são números de sinais contrários e tem o mesmo módulo, né? Qual que é o mesmo módulo? Ó, todos dois têm, ó, 1/3 e 1/3. Então, dizemos que eles são opostos ou simétricos. Então, -1/3 e +1/3, eles são opostos ou simétricos. Comparação de números racionais. Que número é maior, 10/4 ou 12/8? Gente, isso aqui é muito bacana. Nós vamos aqui, ó, veja dois modos de comparar esses números. Escrevendo na forma decimal, que se eu dividir 10 por 4, eu encontro 2,5, 2,5, que é a mesma coisa. Se eu dividir 12 por 8, eu encontro 1/2, né? Que é a mesma coisa de 1,5. Então, se eu comparar quem que é maior, 2,5 ou 1,5? É lógico que 2,5 é maior que 1,5. Logo, concluímos que se 2,5 é representado aqui, né? É a mesma coisa que 10 dividido por 4, então 10/4 ele é maior que 12/8, que é a divisão dele aqui, olha, ele é igual a 1,5. Nós temos também uma outra forma, olha, de mostrar, escrevendo-os na forma fracionária com o mesmo denominador. Então, eu tenho lá 10/4
tá? Vou colocar aqui, 10 quartos, tá comparando com 12 oitavos, tá? Então, eu quero igualar o denominador de 10 quartos ao denominador de 12 oitavos. Eu quero igualar ao denominador 8. Então, 4 vezes quanto que eu vou chegar a esse denominador 8? 4 vezes 2. Então, se eu multiplicar o denominador por 2, eu também vou multiplicar o meu numerador por 2. 10 vezes 2 é igual a 20. E 4 vezes 2 é igual a 8. Ah, já igualei meus denominadores, não já? Ó, os 10 quartos ficou igual a 20 oitavos. Então, agora eu vou comparar o quê? Quem é maior, 12 oitavos ou 20 oitavos? Então, presta atenção. 20 oitavos, ele é maior que 12 oitavos. Por quê? Porque quando os denominadores são iguais, eu vou comparar aqui, ó, os numeradores. 20 não é maior do que 12? Então, assim, 20 é maior do que 12. Concluímos que, ó, 20 oitavos não é aqui, ó, não é equivalente a 10 quartos? Então, 10 quartos é maior que 12 oitavos. O que é equivalente? Só para lembrar aqui. Olha, 10 quartos, ele é equivalente a 20 oitavos. Vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar para vocês que é simplificando a fração ou multiplicando pelo mesmo denominador, nós chegamos em frações equivalentes. Aqui, olha, eu simplificaria por 2, tá? Mas eu vou mostrar isso, vai ser numa próxima aula. Vou simplificando por 2 até eu encontrar uma fração irredutível. Mas vamos deixar para a próxima aula. Só queria mostrar para vocês que elas são equivalentes, ok? E agora nós vamos continuar aqui, tá? E eu quero mostrar também que a gente consegue ver que 10 quartos é maior que 12 oitavos através dessas figuras aqui, olha. É muito bacana. Olha, dividir. Aqui no tal denominador, o denominador indica quantas partes minha figura vai ser dividida. Ó, 1, 2, 3, 4, né? E eu vou ter quantas partes? Vou colocar assim, pintadas, coloridas. Quantas partes? O numerador que vai indicar quantas partes vão ser coloridas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que eu fui fazendo mais figuras divididas em 4 partes, até eu formar 10. Da mesma forma, aqui, olha, eu vou dividir a figura em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu tenho que ter quantas partes pintadas dessas 8 ali? 12. Então, eu vou ter que pegar mais outra figura com 8 partes e vou colorir 8, 9, 10, 11, 12. Vou colorir mais 4. Então, olha, eu tenho essas figuras aqui, elas têm o mesmo tamanho, porém aqui eu tenho, olha, 2 inteiros e meio e aqui eu tenho 1 inteiro e meio. É como se fosse 2,5 e 1,5. Quem que é maior? Novamente, nós vimos que 10 quartos é maior que 12 oitavos. E escrevendo na reta numérica, nós vimos, né, que número é maior, menos 3 quintos ou menos 11 quinzeavos? Olha, primeira coisa, primeiro passo que nós vamos fazer, dividir 3 por 5. Lembrando que quando eu divido 3 por 5, se ele é negativo aqui, vai continuar negativo, né? E vou dividir 11 por 15. Dividindo 11 por 15, eu vou encontrar aqui, olha, uma situação nova para nós, que é menos 0,733 e até infinito, assim vai, por isso essas reticências. Mas,
para simplificar, para eu mostrar na reta numérica, eu vou pegar esse menos 0,733 e vou transformá-lo em, vou deixá-lo aqui, ó, vou abreviar ele aqui, ó, aproximar. Isso aqui vai ficar, ó, aproximadamente, que usa esse símbolo, menos 0,7. Então, eu tenho 0, minha origem, eu vou andar para a esquerda porque eu estou trabalhando com os números negativos, e menos 0,6 e menos 0,7 está compreendido entre 0 e entre menos 1. Então, olha, eu vou andar aqui, ó, aqui vai ser menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Aqui está menos 0,6 e menos 0,7, que é o que a gente está querendo, olha. Então, assim, eu representei na reta numérica, porque aqui vai ficar menos 0,8, menos 0,9 e menos 1. Agora, quem que é maior, gente? Menos 0,6 ou menos 0,7? Ó, quem estiver mais próximo do zero é o maior. Então, quanto mais à esquerda, menor é esse número. Então, menos 0,6, ele é maior que menos 0,7. Ou seja, menos 3/5 é maior que menos 11/15. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido sobre os números racionais e até a próxima aula. E para acessar nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Tchau, tchau!